Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão em Cristo Cláudio. Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos, um entendimento simples, sucinto e objetivo, sem manipular, sem montar teatro, sem usar os escritos bíblicos como uns dedinhos de marionetes para mexer com a mente das pessoas. Não. É simplesmente uma leitura, e nessa leitura eu passo o entendimento. Você não é obrigado a concordar, você não é obrigado a acreditar. Se você quer aprender, se você tem interesse em entender os escritos, então você tem que acreditar nos escritos, não em que eu falo. Não seja um religioso, não seja um preguiçoso, não seja uma pessoa que desfaz dos escritos, acreditando em doutrina de homens, acreditando no que homens falam. Não acredite. Cada versículo que eu falar, que outro lê, acompanhe na Bíblia. Não seja Maria vai com as outras. Não. Onde a vaca vai, o boi vai atrás. Não faça isso não. Seja adulto no seu entendimento, seja maduro, seja livre para consultar os escritos bíblicos. Não dependa só do que as pessoas falam para você, não. Você não é servo, você não é escravo de ninguém. Você é livre. Você está no Cristo ressuscitado. A religião quer que você esteja em Moisés, porque quem está em Moisés é servo. Quem está em Moisés ainda é ovelha, e ovelha precisa de pastor. Mas nós não precisamos de tutor. Nós não precisamos de guia, porque o nosso guia é espiritual. O nosso pastor é espiritual. O cabeça da igreja dele, que são os espíritos, é espiritual. E ele está em nosso entendimento. Então eu vou fazer uma simples leitura. Romanos 3, versículo 21 em diante. Simples, fácil de entender. Que perante a lei, ninguém é justificado. Ninguém foi perdoado, não nos nossos dias. Ninguém daqueles dias que Paulo falou isso foi perdoado por obras da lei. Os pecados deles foram perdoados no sacrifício da cruz. Foram purificados, santificados, justificados no sangue que verteu daquela cruz. Nós não temos pecado. Não, porque pecado eram as transgressões das leis de Moisés, dadas a Moisés. O Cordeiro de Deus tirou os pecados. O Cordeiro de Deus deu fim aos 613 itens das leis mosaicas. Quando ele disse naquele madeiro, tetelestai, está consumado, ele acabou com tudo, aniquilou o pecado, aniquilou o diabo. O diabo era o acusador, e o acusador eram as leis de Moisés. O diabo nunca foi um ser. Então vamos fazer uma leitura simples de Romanos, capítulo 3, versículo 21 em diante. Estou utilizando o texto da NVI, Nova Versão Internacional, para passar o entendimento. Aqui tem até o subtítulo, A Justiça por Meio da Fé. Veja, vou ler esses versículos, não precisa de uma exegese, de uma hermenêutica, não precisa montar, não precisa elaborar uma homilia toda especial. Não, basta ler e acreditar nos escritos. Volto a frisar, não acredite no que eu falo, acredite no que está escrito. E assim está. Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Então a justiça se manifestou naqueles dias. A justiça se manifestou naquela geração, independente da lei. Não foi por meio da lei que a justiça chegou. Não. Foi por meio da fé. 22. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem, não há distinção. Justiça de Deus mediante a fé. Então a justiça de Deus nunca pôde ser alcançado por obras mosaicas, por obras do dízimo, por obra da purificação da água, por obra de apresentar a criança, por obra de buscar Deus em templo, por obra de voto, por obra de sacrifício, por obra de oferta. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem. Infelizmente, a religião é incrédula. A religião acredita em obras, a religião acredita em feitos mosaicos. A religião não assimilou, a religião não entendeu a diferença entre o viver antes da cruz e o viver pós-cruz. Não há distinção.
Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Entenda isso. Respeite a época. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos quem? Você do outro lado? Eu? Não. Paulo estava falando para a geração dele, os dias dele. E os dias dele foram antes do juízo do ano 70. Os dias deles foram antes da parousia, foram antes do juízo, do dia do Senhor, descrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Então, eles pecaram. Por que eles pecaram? Porque eles estavam subjugados, eles estavam sob as leis, antes do Tetelestai, antes do sacrifício da cruz. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A religião usa isso como algo escrito ontem, usa isso como escrito semana passada. Eles não respeitam a época, eles não respeitam, eles procuram se justificar na lei, porque eles pegam esse pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus como algo daquela época. Eles transportam, eles transladam os seus fiéis, os seus seguidores, para antes da cruz. E assim as pessoas, os religiosos, os frequentadores dessas chamadas igrejas, por não terem o discernimento, por não terem o conhecimento, acreditam neles. E vivem como pecadores. Vivem debaixo das leis mosaicas. Mas que foi dado fim no ano 70 DC. A primeira parte foi na cruz, no Tetelestai. E o símbolo maior, o item maior da lei, era quem? Era o templo. E este foi destruído, foi aniquilado no ano 70 DC, dentro dos muros de Jerusalém. 24. Sendo justificados gratuitamente, gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há na igreja, por meio da redenção que há no templo do Brás, por meio da redenção do Vaticano, sendo justificados gratuitamente, sem pagar voto, sem pagar dízimo, sem pagar pedágio religioso, sendo justificados gratuitamente por sua graça, eles lá, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, não Yeshua, não em Yahshua, não no Filho do Homem, não em Jesus de Nazaré, no Cristo Jesus, no ressuscitado, foram justificados eles. Porque nós já nascemos depois de ser estabelecido o Evangelho eterno, o qual foi estabelecido no juízo do ano 70 DC, Apocalipse capítulo 14, do versículo 6 em diante. 25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Olha a observação aqui no 17, ó. Ou como sacrifício que desviava a sua ira, removendo o pecado. O pecado foi removido ou não foi removido? Claro que foi, porque o pecado era as transgressões das leis mosaicas. 1 João capítulo 3, versículo 4. Por isso que do Tetelestai, da cruz para cá, ninguém mais tem pecado. Ninguém mais. A religião, entre aspas, tem, né? Porque porque eles vivem na lei de Moisés, eles vivem debaixo do judaísmo, eles são fariseus, eles vivem como se estivesse sentado nas cadeiras de Moisés, aplicando dízimo, voto, apresentar criança, jejum, Páscoa judaica, tudo lei na vida dos gentios. Olha a ignorância. O pecado foi dado fim no Tetelestai, que foi o fim das leis. O fim da lei foi Cristo, mas a religião está por aí. Tentando, né? Tentando, porque Deus nem olha para essa ignorância deles. Deus só disciplina eles, mediante a fé. Então Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, as transgressões das leis de Moisés. Vamos ver? 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Já leram isso para você na religião? Aonde você frequentou, você frequenta, já falaram para você o que significa pecado? Por isso que não tem pecado mais? Porque João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira. Quando ele disse, Tetelestai, está consumado, entregou o Espírito ao Criador. E ali, ele tirou
ou não tirou? O sangue dele deu fim ou não deu aos pecados? Porque se você se considera um pecador, então você torna aquele sacrifício em vão. Você torna aquele sangue, aquele escândalo daquela cruz, você torna aquilo em vão. Você se acha um pecador. Voltando aqui, Romanos 3,25, Deus ofereceu como sacrifício para a apropriação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando sua justiça em sua tolerância. Havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. 26. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. 27. Onde está, então, o motivo da vanglória? É excluído? Baseado em que princípio? No da obediência da lei? Não. Mas no princípio da fé. Então, quando você vira as costas para essas choupanas, quando você começa a viver por fé, que fé? Acreditando que o batismo não foi na piscina, não foi no Rio Jordão, não foi na cachoeira, não foi quando você nasceu e foi jogado os gotinhos na sua cabeça. Quando você admitir na sua mente que o batismo ocorreu na morte de cruz, Romanos 6, 3 e 4. Quando você falar, acreditar que a comunhão não é um pedaço de pão velho com um suquinho de uva vagabundo, mas sim que a sua comunhão é constante. A sua comunhão é definitiva com quem está aí no seu espírito, por ter estabelecido a nova Jerusalém espiritual. Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 6. Isso é viver por fé. Isso é viver por fé quando você deixa orações de lado, sacrifícios, votos, jejum, cerimoniais de Moisés de lado e se joga nos braços do Cristo ressuscitado de uma forma metafórica. Não vai você também pular de um prédio achando, faz isso para você ver onde você vai parar. Rapidinho o seu espírito vai voltar para o papai, para a glória, para o reino celestial. Então viver por fé é isso. Agora, quando você pratica alguma obra, você deixa a fé de lado. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído baseado em que princípio? No da obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. 28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé. Mas essa fé não é a fé de Isaac. Sabe por quê? Porque a religião usa Isaac como se ter sido isso, Abraão ter sido justificado por obra. Abraão foi justificado por fé. Porque a obra ele não consumou, a obra ele não finalizou. Paulo fala em outra passagem aqui. Se Abraão pensa ter sido justificado por obra, que seja, mas não é por Deus. Porque por Deus ele foi justificado pela fé. Então nós somos justificados assim. Quando você confessa que o eterno está aí no seu espírito. Mesmo você nas suas práticas carnais. Porque ele sabe disso. Ele sabe que a carne de todo ser vivente é defeituosa. Ele sabe que a carne de todo ser vivente não tem conserto. Ele sabe. Porém, ele disciplina. Ele disciplina. Está lá em Hebreus, capítulo 10, do versículo 5 em diante. Ou é Hebreus capítulo 12. Deixa eu dar uma olhadinha. Hebreus 12, 5 está assim. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filho? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão. 6. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Então é assim, ele sabe que a carne de ninguém tem conserto. Porém, a pessoa, quando sai fora da linha, ele corrige, ele disciplina, e a pancada de papai, ele não erra. Certeira. Então você que anda praticando obra, achando que você está agradando a Deus, você está agradando ao seu líder. Você está agradando a sua empresa religiosa que você segue. Você está agradando ao que está te enganando. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Quer ver? Vamos ver isso aqui na Bíblia Viva 2002 como está. Assim é que somos salvos pela fé em Cristo e não pelas coisas boas que fazemos. Aqui está falando
de uma forma um pouco diferente. Deixa eu voltar aqui na NVI. Versículo 29. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Porque naquele tempo, antes de Jesus de Nazaré, antes de Yeshua de Yahshua vir, os gentios eram considerados como estrangeiros, como os forasteiros. Os gentios eram afastados da comunidade de Israel. E gentios não tinha Deus no mundo. Sim, disse Paulo em Efésios 2. Então aqui ele estava falando, Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também dos gentios? Sim, dos gentios também. 30. Visto que existe um só Deus, para a religião existe vários. Existe Satanás como Deus, existe Beelzebul como Deus, existe Lúcifer como chefe dos demônios. Não, ei, bicho. Visto que existe só um Deus, só um Senhor, Isaías 45, do 5 em diante, que pela palavra, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Quando você vive por fé, você confirma a lei. Porque assim é. Isso era naqueles dias, tá? Porque depois do juízo do ano 70, essas leis, esses escritos que eram para os israelitas, findaram, foram na hora do fim. E assim foi os escritos no entendimento, no coração, tanto de judeus como gentios. Hebreus 8, 10 e 11. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Depois daqueles dias significou o juízo do ano 70. Declara o Senhor: porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 11. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão dizendo: conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Você entende? Isso aqui ocorreu no ano 70 DC. Aí eu te pergunto, é simples ou não é simples o entendimento? Claro que é. Agora, do jeito que eu falei aqui, dentro de uma chamada igreja, você não vai ouvir assim, porque eles não podem passar com essa simplicidade. Eles têm que usar isso com manobras. Eles têm que usar isso com referências tendenciosas. Se eu quisesse aqui usar referências, você que já conhece esse aplicativo que eu uso, a My Bible, excelente, eu coloco quantas referências quiser. Se eu quiser mostrar para você, nossa, aí você do outro lado, aí você fala, nossa, como esse cara conhece a Bíblia, olha, ele conhece isso aqui. É nada, porque a Bíblia ela dá várias referências. Só que como são muitas tendenciosas, eu não fico nisso aí. Eu pego um trechinho, 4, 5, 2, um versículo em cima daquele ali, eu passo meu entendimento, sem manipular, sem manobra, e no final sempre pergunto, e aí, tem coerência ou não tem? Porque Paulo que estava falando, simples, que pela lei ninguém é justificado, por obras da lei ninguém é justificado. Então quando uma pessoa pratica uma obra da lei achando que está agradando, não, você está agradando o seu mestre, você está agradando o seu líder, você não está agradando a Deus. Agora quando você vive por fé, você confessa que o batismo foi na cruz, você confessa que a sua comunhão é 24 horas por dia, porque você confessa acreditar em Apocalipse capítulo do 1 ao 6, que tudo já foi feito, que a Jerusalém dele espiritual está em nosso espírito, e é ele mesmo que está em nosso espírito. Isso é fé, isso é viver por fé, sem ter temor do hoje e do amanhã, e nunca você tem temor mais nenhum. Você não teme mais o dia que o coração parar de bater, o cérebro parar de reagir. Por quê? Isso é festa, porque você no seu espírito, eu no meu espírito, estaremos voltando para o lar celestial, de onde nós viemos, o nosso espírito veio. Assim é, isso é fé. E quando você anda com essa fé, você tem alegria. Quando você tem essa fé, você tem paz. Quando você tem essa fé, você não tem temor de nada. Você não teme nada. Você não está nem aí. Mas vou vir cortar minha luz. Amém. Vai me cortar minha água. Amém. Vai faltar o cuscuz para me comer com leite e ovo cozido. Amém. E não acontece nada disso, porque você, quando você está vivendo por fé, você já se jogou nos braços do Criador. O viver por fé é se jogar no braço dele. É aceitar que é ele que está conduzindo. Agora quando você aceita que ele está conduzindo a sua vida, você acha que ele vai deixar acontecer alguma coisa com você? Você acha. Se você acha, você não vive por fé. Se você acha que pode acontecer alguma coisa quando você se entregar assim, 100%, na plenitude ao Espírito que é o Senhor, e você acha que pode acontecer alguma coisa de mal, você não se converteu ainda. Você está convencido. Você é mais um com a mente ainda religiosa. Sua mente, você saiu da religião
mas a sua mente ainda está lá, porque você tem medo do dia de amanhã, você tem medo do que pode acontecer daqui a 1 minuto, você tem medo. Por que medo? Porque a coisa mais trágica para um incrédulo, a coisa mais trágica que pode acontecer para uma pessoa é o quê? É a morte. Mas como nós sabemos, os que estão em Cristo não morrem mais. A morte já não faz mais parte. O que acontece é um trocar de roupa. É você sair desse corpo carnal e o espírito voltar para o lar celestial, onde reinará. Então, para o incrédulo, a coisa mais trágica que pode acontecer para uma pessoa é isso. Mas para nós que sabemos qual é o nosso futuro, o futuro do nosso espírito, para nós é alegria. Como está em Eclesiastes 7:1. A morte é mais alegre do que o nascer. Amém? Então eu deixo essa pequena mensagem com você. Espero ter sido útil de alguma forma. E como é fácil entender os escritos bíblicos. Sem manobra, sem manipulação, sem marionete, sem fantasia, sem teatro, sem nada. Basta fazer isso. Pega um trecho, leia, que nem eu peguei esse aqui, você usa o texto que você tiver, vai ser a mesma coisa. Você pega e lê isso aqui, você fala, meu Deus, como é simples a Bíblia, não tem segredo. Mas a religião não faz isso, porque ela não pode tornar simples, porque se tornar simples, você vai correr, e eles precisam do seu tutu. Amém? Então eu deixo com você essa mensagem. Para você que já está vivendo por fé, Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino, e já foi feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.